Fala pessoal, conforme prometido, vamos falar sobre artrose hoje. Vamos nessa. Então, pra gente começar, a gente vai entender o que é artrite, artrose e artrite reumatoide, tá? A artrose, gente, é uma doença também chamada de osteoartrite. E a artrite é um sintoma, então a artrite não é a doença, tá? A artrite é o sintoma, é a dor, é a inflamação, é o inchaço, é o rubor que acontece naquelas articulações, certo? Então a artrose, ela cursa, né? Ela acontece com a artrite, que é o sintoma mesmo de dor, tá bom? E a artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, ela vem de uma alteração imunológica. E a artrite reumatoide, ela também pode ser combinada com quem já tem outras doenças autoimunes, tá? Uma doença autoimune é aquela cujo nosso corpo produz células imunológicas para combater a gente mesmo. Então, a gente tem a artrose, que pode cursar com artrite, que é a dor, ou não, e a gente tem a artrite reumatoide, tá? A artrose é uma doença inflamatória, tá? Então, ela está associada a um processo inflamatório, certo? E aí, todas as estratégias que a gente tem nutricionais e fitoterápicas são voltadas para conter esse processo inflamatório. Então, todas as estratégias vão ser voltadas para uma terapia, um tratamento, uma alimentação fitoterápico anti-inflamatório, tá bom? E melhorar a alimentação e fazer o uso desses fitoterápicos garantem o quê? Uma melhora na dor, né, para quem tem muito sintoma de dor, garante uma melhora na mobilidade, porque dependendo da intensidade, né, a gente perde mobilidade, então a parte funcional fica comprometida. Então a gente já tem estudos hoje mostrando algumas plantas com o mesmo efeito dos anti-inflamatórios utilizados, como por exemplo o ibuprofeno. Então já tem algumas plantas que têm uma ação bem similar, por exemplo, a cúrcuma, ela tem uma ação similar ao ibuprofeno, né? Então se você é uma pessoa que tem artrite, né, tem artrose e já vem usando ibuprofeno para sanar essa dor, que tal fazer uso da cúrcuma? Porque o ibuprofeno vai causar um monte de efeitos colaterais. A cúrcuma, além de ser anti-inflamatória, ainda vai ter outros benefícios para a sua saúde, né? Tá, gente? Então, assim, a artrose também está associada com outras doenças, como, por exemplo, obesidade, diabetes, alergias alimentares podem sim, porque as alergias alimentares, elas desencadeiam o processo imunológico também, então a artrose também vem de uma disfunção imunológica. A alimentação acidificante, então a alimentação que tem um resíduo ácido pode desencadear uma artrose, por exemplo. Então, o que é uma alimentação acidificante? É uma alimentação rica em açúcares, em produtos refinados, né, com poucas fibras, gordura saturada, refrigerante, gordura trans. Então, a gente tem um monte de alimentos que tem um resíduo ácido, não quer dizer que são alimentos ácidos, então tipo limão, tangerina, laranja, não são esses alimentos que têm um poder acidificante, tá? Os alimentos com poder acidificante eu posso até deixar depois pra gente falar sobre isso, mas em geral são alimentos industrializados, ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, principalmente. Então o fato de consumir esses alimentos vai piorar ou até pode desencadear uma artrose aí nas pessoas. Bom, então com relação à fitoterapia, o que a gente tem, né? O que a gente tem de tratamento no geral? Vamos falar um pouco disso antes. A gente tem atividade física, então pessoas com artrose precisam se mexer, precisam colocar aquelas articulações para fazer movimento. Ah, mas eu tenho dor, como é que eu vou me mexer? Vamos usar as estratégias fitoterápicas para sanar a dor e aí a gente consegue inserir um componente de exercício, de atividade física, tá? Suplementação, então a gente vai falar sobre isso, e a correção alimentar. Então esse combo, ele faz parte do tratamento da artrose, atividade física, suplementação e a correção alimentar, tirando principalmente os acidificantes e favorecendo uma alimentação mais anti-inflamatória e uma alimentação com pouquíssimos ou nada alimentos que são pró-inflamatórios, tá? O que a gente tem então de fitoterapia? A gente tem a cúrcuma, que a gente pode fazer ela tanto em colocar na comida, mas a biodisponibilidade é muito baixa, então a gente recomenda que faça ela em cápsula, em doses fracionadas, né? E ela melhora a dor e melhora a funcionalidade daquelas áreas que estão comprometidas com a artrose, tá? E ela sim tem um efeito anti-inflamatório comparado ao ibuprofeno.
Uma outra planta que a gente tem é o gengibre. Então, o gengibre, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, então ele também atua bastante em dor, tá? E o gengibre também é antioxidante, porque aquelas articulações que estão sofrendo com a artrose, elas estão sendo frequentemente, como é que fala? Atacadas por radicais livres. Então, o gengibre também é antioxidante, também melhora nisso, tá? E ele tem uma ação semelhante à glucosamina e ao celecoxib, que é uma outra medicação, tá? Outra planta chama erva baleeira. Erva baleeira a gente pode fazer o chá, pode fazer o extrato seco em cápsula, tá? E ela também tem ação anti-inflamatória. Uma outra planta é a Boswellia serrata. A Boswellia já é bem conhecida, a gente faz dela extrato seco encapsulado com doses particulares e individualizadas para cada indivíduo, dependendo da intensidade, da frequência da dor e da rigidez. Ela também é muito usada para artrite reumatoide, ela também é antioxidante, tá? E ela traz uma maior disposição para o paciente que tem artrose, tá? Artrose e artrite reumatoide, certo? Outra planta também é a garra do diabo. A garra do diabo é bem tranquilo de achar para fazer chá, então a gente pode usar ela como analgésico, também aliviador, anti-inflamatória, melhorando as inflamações, né? O ideal é usar por 4 meses seguidos. E a garra do diabo, ela diminui a degradação do colágeno lá dentro da articulação, porque isso também é uma condição que acontece na artrose, né? Você perde colágeno dentro das articulações. E aí a garra do diabo vai evitar essa degradação de colágeno, tá? Então também é muito interessante. Então não adianta só tomar colágeno se está sendo degradado, a gente tem que impedir a degradação, tá? A unha de gato é uma outra planta também, que é anti-inflamatória, e a unha de gato ela é imunoestimulante, tá? Então ela também vai atuar aí resolvendo, melhorando a dor, pode ser feita infusão, pode ser feito extrato seco. Eu já passei muito extrato seco de unha de gato e funciona mesmo, o paciente tem um alívio da dor muito impressionante, é muito legal, tá? E a unha de gato também é um potente modulador de cortisol, ou seja, se você é um paciente que tem artrose e é um paciente que ao mesmo tempo tem estresse, vive muito cansado, dorme mal ou tem privação de sono, a unha de gato pode ser uma planta de escolha por também fazer essa regulação, tá? E a unha de gato também funciona muito para artrite reumatoide, tá? Então, para artrose e para artrite reumatoide, a unha de gato é ótimo. Se você é estressado, melhor ainda, tá? Outra planta que a gente tem é a calêndula. Então, a calêndula ela tem uma ação cicatrizante bem documentada, ela também é muito anti-inflamatória, ela também é bastante antioxidante, tá? E a gente recomenda 1 colher de sopa da calêndula para 1 litro de água fervida para fazer o chá e amenizar aí essas condições de dor no caso do paciente com artrose, tá? A calêndula a gente também vê uso tópico, uso em óleo essencial, a gente pode comprar o óleo essencial de calêndula, aplicar nas regiões onde sente mais dor, que ela também vai ter um efeito, tá? Mas por ser uma planta de uso tópico, o ideal é ver com o médico mesmo qual é a planta mais indicada. Mas fica aí a dica que a calêndula é uma planta que pode ser utilizada e você tem artrose ou conhece alguém, pode sugerir para o médico fazer uma terapia com calêndula. Tá bom, gente? Então é esse aqui hoje o nosso tema sobre artrose. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, deixa aqui na caixinha. Uma boa semana para vocês!